Vamos dar sequência e vamos evoluir um pouquinho mais o nosso teste condicional. Vamos comparar se o número é par ou ímpar. Quem fez um curso de lógica já até sabe fazer isso aí, porque nós temos o mod, que é o que compara o resto de uma divisão. Eu vou criar aqui uma variável inteira, chamada número, e vou iniciar essa variável com um número par, no caso 10 aqui. Aqui dentro da minha condição, eu vou comparar se essa minha variável ela tem um resto, né, divisível por 2. Como que eu faço isso? Eu coloco aqui, né, o símbolo de porcentagem, que é o nosso mod. Né, se ela, dividido por 2, for igual a zero, receber zero, aí ele é um número par. Como assim? Então, se eu tenho 10 aqui, ó, 10 dividido por 2 é 5, mas ele é representado dessa forma. O 5 que vem depois é o zero. Então, o final do 5 é o zero. Então, a divisão de 10 por 2 é 5. E aquele final, sendo zero, determina ele um número par. Se ali fosse 7, 7 dividido por 2 é 3,5. Então, o final não é zero. Então, esse não é um número par, é um número ímpar. Esse sinal de porcentagem é isso. Ele compara se um número dividido por outro, ele compara a sobra dele. Né? Se for zero, é par. Só que isso aqui, ó, por ele ter que fazer esse cálculo primeiro, eu tenho que colocar isso aqui entre parênteses. Ordem aí, né? Matemática. Então, primeiro ele vai dividir, pegar essa variável aqui que está nesse valor 10, dividir por 2. Né? Vai comparar. O que sobrar aqui, se for igual a zero, é um número par. Então, vou colocar aqui número par. Vamos fazer o teste para que vocês entendam melhor. Quem nunca viu sobre o mod, teste condicional aí, com resto, pode até ter um pouquinho de dificuldade, mas não tem segredo, é isso que eu expliquei. Ali ele compara para mim o resto daquela divisão. Vamos visualizar Java teste número par. Se aqui fosse 7, 9, por exemplo, 9 dividido por 2 é 4,5. Então, o final é 5, não é 0. Com isso, ele não vai dar o número par. Eu posso até usar o else aqui, ó, e já mandar ele mostrar, né, número ímpar. Então, vamos copiar o system out aqui. Que se ele não for um número par, ele cai aqui embaixo e mostra para mim número ímpar. Perfeito. Vamos compilar. Ok. E executar. Número ímpar. Então, ele não caiu ali, né? Vou dar um CLS para limpar. Ele não caiu nessa condição minha aqui em cima, ele pulou e veio para essa de baixo e exibiu para mim número ímpar, porque 9 dividido por 2 não tem zero de resto. Aqui nesse exemplo e nos outros que nós fizemos, eu só vou ter realmente dois resultados, ou é uma coisa ou é outra, número ímpar. E caso eu queira agora complicar um pouquinho mais aqui, ó, eu quero fazer o seguinte, né? Vamos lá. Eu vou ter quatro valores. Vamos supor que é um controle de estoque. Se tiver de 0 a 10 produtos, vamos fazer dessa forma aqui. 0 a 10 produtos, o nível está baixo. Se tiver de 11 a 20 produtos, o nível está médio. Se tiver de 21 a 30 produtos, o nível está alto. Ou melhor, está bom. Estaria bom ali. Se tiver de, vamos colocar somente 4, 31 acima, né, o nível está alto. Então, beleza. 0 a 10 baixo, 11 a 20 médio, 21 a 30 bom e acima de 31 ele está alto. Como que eu faço isso? Vamos tirar essa condição aqui fora. Vamos tirar isso. E vou deixar esse else que nós vamos precisar dele ali. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui, né, eu posso até deixar o número mesmo, vamos colocar como se ele fosse dar baixo aqui primeiro, vou deixar 9. Vou pegar meu número e vou comparar se o meu número é menor do que 10. Se ele for menor que 10, porque vai de 0 a 10, né? Então se ele for menor ou igual a 10, aí o nível está baixo. Então vou colocar aqui, ó, nível baixo. Os demais eu vou ter que fazer o seguinte, como eu vou ter outra comparação, não é somente else, se eu deixar else aqui, o que acontece? Eu só vou poder colocar uma outra condição aqui. Então eu vou colocar o else if, por quê? Porque dentro dele aqui, ó, eu vou querer fazer uma outra comparação. Então else if, aqui eu faço a comparação dele, que seria o número, né, menor
ou igual a 20. Mas e aí? Se eu fizesse assim, né? Até então, muitos alunos, quando estão começando, eles pensam assim. Mas dá erro, porque se eu colocar 5, 5 atende tanto essa condição quanto essa. Então, eu devo colocar número maior. Vamos mudar esse número para nível. Fica um pouco mais fácil aqui de explicar. Né? Nível, vamos colocar nível, porque estamos trabalhando aqui com nível. Nível, o nível aqui ele tem que ser da seguinte forma. Ele tem que ser maior ou igual a 11, ou posso somente colocar maior que 10. Maior que 10, ele vai começar então do 11. Se o nível for maior que 10 e agora eu tenho duas condições, já ensinei isso aqui também, ó, o i comercial. Aqui eu vou testar outra, ou o nível menor ou igual a 20, aí já é para ele mostrar nível. Olha aqui, está entre o 11 e o 20, nível médio. E assim por diante. Então já deu para pegar a ideia aí. Né? Eu vou copiar esse else if e vou colar aqui abaixo. Ó. Beleza. Agora eu vou comparar se o nível for menor do que, maior aliás, do que 20 e menor ou igual a 30, aí está entre aqui o 21 e 30. Seria um nível bom. Se o nível, vamos lá, a última vez, são 4 ali, ele for menor, né? Aí não precisa nem de eu colocar tudo isso aqui, tá joia? Porque eu poderia até falar, o último é se ele for acima de 31, né? Então, se ele for 31 acima, na verdade. Então, eu poderia só deixar aqui, ó, maior que 30. Nível maior que 30, nível alto, que foi o último lá. Mas, isso aqui eu posso melhorar ainda, porque a última condição ela não precisa do else if. Eu posso deixar apenas o else, porque se ele não cair no primeiro, no segundo e nem no terceiro, é porque ele é maior que 30. Vamos visualizar aqui, ó. Vou tirar isso aqui e vou deixar somente, né, o nível alto. Porque é aquilo que eu falei, se for menor ou igual a 10, ele mostra o primeiro. Se for de 10 a 20, mostra o segundo. Se for de 20 a 30, mostra o terceiro. Se não for nada desse, é porque ele é acima de 30. Então ele já cai no meu último nível aqui. Ctrl S para salvar e vamos testar ele aqui. Ó. Ok, compilou. E vamos executar. Java teste. Nível baixo. Por que nível baixo? Porque estava 9, ele ficou entre ele. Próxima aula nós fazemos mais alguns testes.